pessoal! Vamos então para a nossa aula de Ciências da Natureza. Nós estamos na nossa semana 3 de aulas remotas. Hoje é quinta-feira, dia 14 de maio de 2020. Bom, nós estamos falando aí sobre o saneamento básico, né? O que é sanear? Sanear quer dizer limpar. Então, o objetivo do saneamento básico é manter a água e os ambientes limpos. Então, uma cidade possui, né, ela deve possuir saneamento básico. E o que seria esse saneamento básico? Nós vamos falar logo a mais. Nós já falamos alguns elementos e logo a mais nós vamos explicar aí melhor sobre o saneamento básico. Então, nós temos 3 momentos na nossa aula. O primeiro, que é a leitura do texto, né, com a retomada da unidade 2, a apostila do Instituto Trata Brasil e a leitura do artigo Entenda o que faz o vereador, o prefeito e o vice-prefeito. Professora, mas o que tem a ver esse texto com saneamento básico? Vocês vão ver. Segundo momento é a realização das nossas questões. Então, nós vamos ler a atividade 13, vamos ler e responder com atenção as questões de A até H. E, por fim, no terceiro momento, a correção das atividades. Nós vamos iniciar aí com essa apostila do Instituto Trata Brasil, que é uma instituição formada por empresas privadas que se preocupam com o saneamento básico do nosso país, né? Então, eles fazem diversos materiais, documentários e cartilhas para cobrar, né, que se tenha saneamento básico e melhorar esse saneamento básico no nosso país. Mas o que é isso, né? Olha lá, saneamento é um direito seu, está na lei. A lei, essa cartilha foi feita no ano de 2017. Então, no ano de 2017, essa lei completava 10 anos. Nós estamos em 2020, nós temos 13 anos dessa lei. E vocês vão ver que muita coisa ainda não mudou em relação ao saneamento básico e falta muito para a gente melhorar. Nós temos, então, 4 elementos do saneamento. Abastecimento público de água potável, que nós vimos na semana 1 das nossas aulas remotas, né? Nós vimos o esquema da estação de tratamento de água, captação e tratamento de água. 2, coleta e tratamento do esgoto. Então, na semana passada, na semana 2 de aulas remotas, nós vimos a estação de tratamento do esgoto, né? Como que ele funciona. 3, drenagem da água da chuva. Então, a chuva, para evitar enchente, também faz parte do saneamento básico, não a chuva, né, em si. A drenagem da água da chuva. 4, coleta de lixo e limpeza urbana. Então, a coleta de lixo e a limpeza também faz parte é um dos elementos, né, dos 4 elementos do saneamento básico. Então, recapitulando, saneamento básico composto por 4 elementos, sendo eles abastecimento público de água potável, coleta e tratamento do esgoto, drenagem da água da chuva, coleta de lixo e limpeza urbana. Mas e aí? De onde vem a água da torneira e para onde vai? Nós vimos lá na primeira semana da nossa aula remota que a água pode vir captada ou de rios ou de poços, né, do solo. Ela deve ser tratada para se tornar potável, para que seja própria para o nosso consumo. Depois, ela passa por um tratamento para chegar até nossas casas. Bom, usei a água, e agora? Essa água tem que ter uma destinação correta, que foi o que nós aprendemos na semana 2 ainda das nossas aulas remotas, através do tratamento do esgoto. Bom, tratou o esgoto, o que faz com ele? Ele é devolvido tratado para o rio. Se ele não for tratado, né, se tiver um esgoto clandestino, ele vai poluir os rios, deixando aí essa água, né, poluída, e os peixinhos que moram ali, os seres vivos, não vão poder conviver ali e fica mais difícil, né, a captação dessa água e tratamento para torná-la potável. E o que acontece quando não tem o saneamento? Acontece doenças, né? Mosquitos, enchentes, rio morto. Interessante que aqui nas doenças
aqui está escrito assim, ó, para cada R$ 1 gasto com saneamento. Eu não penso, a prefeitura economiza 4 em saúde. Né? Eu não acredito que se investir em saneamento seja um gasto. Né? Eu acredito que ali deveria de estar a cada R$ 1 investido, porque você vai estar investindo na saúde das pessoas. Né? Dinheiro que se coloca em saneamento público é dinheiro investido. Então, eu vou falar, para cada R$ 1 investido em saneamento básico, são economizados R$ 4 em tratamentos de saúde, em saúde. Vejam só, gera economia ainda, né, para a nossa cidade. Porque as pessoas não vão ter doenças primárias, como diarreia aguda, né? Não vão ter hepatite, pólio, várias doenças que são transmitidas pela falta do tratamento da água e do esgoto, né? Pela falta de higiene, né, gente? Mas não pela culpa delas, né, dessas pessoas, mas por conta de não ter o tratamento da água e do esgoto. Bom, enfim, mosquitos, né? Então, mosquito da malária, febre amarela, dengue, todos eles proliferam em áreas sem saneamento básico. Olha o problemão. Enchente, né? Enchente não é culpa da chuva. Ah, choveu demais, a culpa é da chuva. Não, é um problema de falta de planejamento, né? O crescimento desordenado de uma cidade. Para onde que vai a água da chuva, né? Ela tem que ser ou ter tubulação, ou ter áreas verdes para que a água penetre no solo, né? Então, se você não tem essas opções, a água fica sob o solo e acaba inundando casas, comércios, causando vários transtornos. E o rio morre. Olha só, aqui no entorno do rio, ó, não tem vida nenhuma, né? Não só a água está aqui imprópria para os animais, como também não tem vegetação, porque o rio está muito. E o que acontece quando temos o saneamento? Vejam só, melhor indicadores de educação e renda. Né? Crianças e trabalhadores com acesso à água potável e esgotamento sanitário ficam menos doentes. Se eles ficam menos doentes, faltam menos na escola, faltam menos no trabalho. Lembra do investimento? Quer dizer, aí não precisa investir tanto em saúde pública. Então, investir em saneamento básico é investir em saúde pública, né? É economizar no tratamento de doenças. Controle natural de mosquitos, porque se o ambiente está saudável, os bichinhos, sapos, rãs, peixes, eles vão comer as larvas dos mosquitos, né? Eles vão existir no ambiente e vão poder comer as larvas dos mosquitos, fazendo assim o controle biológico da proliferação de mosquito. Melhor drenagem, então precisa ter as áreas verdes para que a água penetre no subsolo, né? E também as tubulações para canalizar essa água, levar até um rio, né? Que seja um local correto para que a água da chuva vá. Mas e aí? A prefeitura fez a tubulação, e as pessoas jogaram lixo na rua, entupiu a boca de lobo. É culpa da prefeitura que não investiu? Não, é culpa nossa que não tivemos educação para fazer a destinação correta do lixo. Então, é dever do município, através da prefeitura, através do prefeito, investir em saneamento básico, investir aí na captação das águas da chuva. Mas é direito, né? É dever deles, mas é dever nosso também, né? Cuidar para que as vias não fiquem sujas ao ponto de entupir a boca de lobo. Então, nós temos direito ao saneamento básico, direito à canalização aí das águas da chuva, mas também temos o dever de cuidar das nossas ruas, da limpeza e da higiene, certo? O rio fica vivo, olha só, tão diferente desse rio aqui, né? Ó, marronzinho, olha que bonitinho aqui. O rio azulzinho, limpo. Olha o entorno dele, quanta vida tem aqui, né? Quantas pessoas, as casas, né, vão ter um ar mais puro, não vai ter um cheiro, né, fétido, né? Então ficará muito melhor. E não tem saneamento básico no meu bairro. E agora, o que eu faço? Bom, você tem que se organizar. Então aqui vamos falar quais etapas, né? 5 etapas para você se organizar para exigir o seu direito, que é um direito seu. Lembram-se, né? Na primeira imagem, tem uma lei que nos dá esse direito ao saneamento básico. Então, primeiro,
se reunir com as pessoas do bairro para conhecer, né, ver se todo mundo concorda que aquilo é uma coisa essencial, tenho certeza que concordarão. Depois, conhecer o tamanho do problema, né? Ah, será que não tem saneamento básico? Será que não tem a galeria ali, as tubulações para a água da chuva? Ou o pessoal jogou lixo da rua, entupiu e por isso a água não tá enchendo, tá indo para as casas? Então tem que conhecer o problema também para documentar tudo certinho. Pensar em soluções não basta levar o problema, nós precisamos pensar em soluções também. Olha, o esgoto não está sendo tratado no bairro porque ele vai até tal rua, então ele precisa da rua de lá para cá, para que essa obra também não custe demais para os cofres públicos, né? E para o nosso bolso, porque afinal de contas nós que pagamos os impostos. Então, ó, é até aqui. Então, pensar na solução também. Escolher um representante. Sempre tem alguém no bairro que é aquela pessoa mais expressiva, né, que conhece, que todo mundo gosta e que representa bem aquele local. Porque não dá para ir o bairro inteiro conversar com as autoridades para exigir o direito. Divulgar para a comunidade. Ó, pessoal, nós fizemos aqui, nós constatamos que não tem tratamento de água, ou não tem tratamento de esgoto, não tem coleta de lixo, está causando enchente e nós vamos fazer um trabalho para exigir o nosso direito. Feito isso, o que vai acontecer? Bom, agora nós vamos, para quem nós vamos reclamar? Então, tenha por escrito, olha lá, a descrição do problema, as soluções, as propostas e principalmente a assinatura dos moradores. Com quem vai reclamar? Equipes de rua, organizações, subprefeituras, né? Porque dependendo do lugar, da cidade é muito grande, então tem subprefeituras e distritos ali para organizar melhor as coisas. Na própria prefeitura, né? Procurar o setor responsável pelo saneamento básico, ou Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento, para que ele leve essa demanda, né, até o chefe do executivo para colocar em ação essas obras. Documentar tudo, né, ver quando entregar essa documentação, ver para quem entregou, deixar tudo certinho. Ah, levou na prefeitura e não deu nada certo, mas tem um plano lá para se fazer. Ah, volta, então, nós temos os vereadores, né, e o Ministério Público. Os vereadores, porque a função deles é fiscalizar o trabalho do prefeito, do Poder Executivo. E o Ministério Público, que também tem esse dever de fiscalizar a aplicação das leis e evitar, e existe para assegurar o respeito aos direitos dos cidadãos. Ah, mas o vereador eu procurei e ele falou que ele vai resolver isso, que ele vai fazer a obra. Não pode, olha lá. Ele não pode prometer obras, nem troca de votos, e muito menos porque ele não é executor de obras. Ele é um fiscalizador e um legislador, né? Então, como está a situação do saneamento básico no Brasil? Vejam só, lá em 2017, né, nós tínhamos mais de 100 milhões de pessoas sem esgoto, muita gente, né? 35 milhões de pessoas sem água tratada. Sem água tratada. Já pensou? As pessoas bebem a água sem estar tratada, podendo causar doença. E vivem com esgoto, ou através de fossas, ou até em céu aberto. No nosso estado, nós ainda temos uma situação bacana, né? Não é o ideal são 100%, mas nós temos 96% das pessoas do nosso estado, dos municípios, têm acesso à água potável e 88% ao tratamento do esgoto. A conta não bate, né? A gente pensa que se tem água tratada, tinha que todo mundo ter também acesso ao esgoto, mas isso não acontece. Mas nós temos situações piores. Olha o Maranhão. 56% tem acesso à água tratada, mas só 12% ao esgoto. Olha o Pará, né? Pará, Rondônia. Vejam que acesso à água sempre tem um percentual maior. Podem ver. Então, a maioria dos municípios brasileiros tem acesso à água. O grande problema é o tratamento do esgoto. E aí é um grande problema mesmo, porque se não trata o esgoto, ele começa a poluir, né? A poluir aquele ambiente. E em pouco tempo pode essa água também, que é servida, né? Que é distribuída para as pessoas, estar contaminada e custar muito mais caro para tratá-la, para torná-la potável. E aí, professora, você falou aqui de prefeito, responsável prefeito, mas como que isso funciona?
Vejam só, o que faz então vereador, prefeito e vice-prefeito? Lembra que a professora falou que ia explicar por que tinha esse texto? É justamente porque é uma obrigação do município oferecer, através da lei, né, de saneamento básico, oferecer o saneamento básico para nós. E quem tem essa função de executar essas obras, de planejar essas obras, é o prefeito, né? Ele é o chefe do executivo, ele é a principal autoridade política do município, ele que administra os serviços públicos, né? Ele que administra ali os recursos provenientes dos impostos, né? E decide quais obras devem ser executadas. Então, é ele quem deve planejar as obras de saneamento básico de uma cidade. Então, olha a importância de saber o papel dele aqui. O vice-prefeito, ele é o segundo na hierarquia, e ele substitui o prefeito e auxilia o prefeito. E o vereador que nós falamos, que cabe a ele elaborar as leis municipais e fiscalizar a atuação do executivo. Então, cabe a ele ali ver se aquela lei, às vezes o prefeito manda a lei para os vereadores também, então cabe a eles olharem, porque são eles que vão, né, assinar e dizer, não, essa lei é boa para o município. Então, o prefeito manda um projeto de lei falando de onde terá ali o saneamento básico, e o vereador, cabe a ele a fiscalizar essas obras, se vão acontecer, se não vão, se está no lugar certo, né? Então, cabe a ele essa fiscalização do trabalho do Poder Executivo e também elaborar leis que beneficiem o município. Indo para a nossa atividade, atividade 13, nós vemos lá no enunciado o seguinte: a maioria das cidades e municípios brasileiros não possui saneamento básico, que nós vimos lá nessa imagem aqui, né, pessoal? Olha lá. Muitos não têm acesso a saneamento básico. E segundo o Instituto Trata Brasil, em 2014, o Brasil ocupou a 112ª posição em um conjunto de 200 países no quesito saneamento básico. Então, se houvesse saneamento básico em todos os municípios do Brasil, as internações por problemas de saúde diminuiriam bastante. Mas, infelizmente, ainda falta muito para a universalização do saneamento básico no nosso país. Né? Muitos municípios não têm acesso, como nós podemos ver lá naquela imagem. Então, o município é uma divisão administrativa do Brasil para facilitar a governabilidade. Então, cada estado, né, cada estado desse daqui é dividido em outras unidades administrativas, né, em pequenas unidades, e cada estado é dividido em municípios, sendo que um deles é a capital desse estado. E o setor, como nós já falamos, responsável público pelo saneamento básico é o município, do município é a prefeitura, que é dirigida pelo prefeito. A Câmara Municipal é onde são votadas as leis que são propostas pelos vereadores. Então, prefeitos e vereadores são eleitos pelo povo nas eleições municipais, certo? E agora, qual que é a nossa atividade? Então, o que vocês vão ter que fazer aqui? Vocês vão ler as atividades, né? Tem aqui, ó, fazer a leitura de cada questão com atenção, responder calmamente. Sempre que necessário, hoje, mais do que nunca, vocês vão ter que voltar aos textos que foram colocados e terão que fazer uma pesquisa na internet também, tá? E, ao terminar de escrever, lê a resposta, vê se há erros de português para serem corrigidos e se é possível compreender o que vocês responderam. Então, nós temos questões de A a H. Né? A, o que é um município. B, qual setor público é responsável pelo saneamento básico de um município. C, onde fica a prefeitura da sua cidade. D, quem é o prefeito da sua cidade e qual a função dos prefeitos. Então, essas duas questões aqui, onde fica a prefeitura da sua cidade e quem é o prefeito de sua cidade, vocês terão que pesquisar no site da prefeitura, tá? Deixei essa tarefinha a mais aí para vocês. E a função dos prefeitos nós temos aqui nos textos que nós vimos anteriormente. O que é Câmara Municipal? Também nós temos a resposta aí nos textos que foram, né, passados anteriormente. Qual a função dos vereadores? Como o prefeito e vereadores são escolhidos para cuidar do município? E uma última questão que fala, você sabe o que é quesito? Nos textos tem, porque o Brasil está entre os últimos países no quesito saneamento básico. Né? Então, todas as respostas estão nesse vídeo através dos textos que foram colocados. Leiam com atenção, né? Façam calmamente,
Agora, o que vocês vão fazer? Dá uma pausa, responde a questão. Então, pausa esse vídeo um pouquinho, responde as questões e logo nós voltamos aí com a resposta, certo? Então, para um pouquinho, vamos responder, pessoal. Vamos para a correção? Então, vamos lá. O que é um município? Então, segundo os nossos textos, é uma divisão administrativa do Brasil para facilitar sua governabilidade. Qual setor público é responsável pelo saneamento básico de um município? Nós vimos que o setor público responsável é a prefeitura. Onde fica a prefeitura de sua cidade? Vocês pesquisaram no site que eu falei da prefeitura? Fica na Praça da Bandeira, número 800. Quem é o prefeito? Caio Aoki. E qual é a função? A função do prefeito é administrar os serviços públicos locais, a execução de obras e programas a serem implantados. O que é Câmara Municipal? É onde são votadas as leis que são propostas pelos vereadores. Qual a função dos vereadores? Elaborar as leis municipais e fiscalizar a atuação do executivo, no caso, o prefeito. Como prefeito e vereadores são escolhidos? Prefeitos e vereadores são eleitos pelo povo nas eleições municipais. E você sabe o que é quesito? Aqui eu dei um pulo do gato, eu não li para vocês na hora da explicação, né? Então, estava aqui, ó, no glossário a resposta dessa questão. Vamos ver quem foi, né, que prestou atenção na leitura. Então, ponto, quesito é ponto ou questão sobre que se pede resposta. Por que, e a segunda parte da pergunta, por que o Brasil está entre os últimos países? Porque muitos municípios não têm saneamento em mais da metade do seu território. É uma coisa para a gente se pensar e se cobrar, né, pessoal? E ficamos por aqui. Muito obrigada e até amanhã. Beijo no coração.